E você já percebeu que com o tempo, algumas pessoas parecem se tornar mais calmas e mais perigosas? Elas falam menos, mas cada palavra tem um peso estranho. Elas não gritam, mas ainda assim você se sente controlado, confuso, emocionalmente cansado. É como se estivessem sempre um passo à frente, mexendo os fios invisíveis da sua paz. E o mais assustador? Elas fazem isso sorrindo. Se você já se sentiu sufocado emocionalmente por alguém que parece maduro demais para isso, talvez esteja lidando com um tipo específico e muito mais perigoso de narcisismo, o narcisismo refinado pela idade. Porque sim, o narcisista com mais de 40 anos não grita, ele sussurra. Ele não ameaça, ele aconselha. Ele não acusa, ele se faz de sábio, de vítima, de mentor. E enquanto você acredita que está sendo cuidado, ele está, na verdade, te conduzindo para dentro de uma armadilha emocional cada vez mais silenciosa e profunda. Neste vídeo, você vai conhecer as 8 táticas mais sujas que o narcisista costuma usar após os 40 anos, e que quase ninguém percebe a tempo. Táticas disfarçadas de maturidade, compaixão e até espiritualidade, mas que na prática desarmam você emocionalmente e te colocam exatamente onde ele quer. Confuso, dependente e vulnerável. E atenção, quanto mais sutil for a manipulação, mais difícil é reconhecer o que está acontecendo. Por isso, mesmo quem convive há décadas com esse tipo de comportamento pode não enxergar. Mas hoje, você vai aprender a identificar os sinais escondidos por trás do olhar sereno, das palavras doces e dos gestos calculados. Vai entender por que esse tipo de narcisismo é tão eficaz e como se proteger de forma firme, sem culpa. E no final, vou revelar a tática mais traiçoeira de todas. Aquela que chega devagar, disfarçada de afeto e prende suas emoções por anos, às vezes por uma vida inteira. Então fique comigo até o fim, porque entender esse padrão pode ser o primeiro passo para recuperar sua liberdade emocional. E se você se identificar com mais de 2 dessas táticas, talvez esteja na hora de rever quem você realmente tem chamado de companheiro, amigo ou até mentor. 1. Finge sabedoria para manipular com autoridade emocional. O narcisista depois dos 40 já aprendeu que gritar afasta. Ele percebeu que o verdadeiro controle acontece no silêncio, na forma como se posiciona como alguém sábio, experiente e acima das emoções dos outros. Ele não manda, ele aconselha. Não te repreende, apenas compartilha a sua visão de mundo. Mas por trás de cada conselho, há uma intenção sutil de desqualificar suas ideias, desacreditar sua intuição e minar sua autoconfiança. Frases como, eu já passei por isso, ou você está exagerando, surgem com uma naturalidade disfarçada de cuidado. E pouco a pouco, você começa a se sentir pequeno, desorientado, emocionalmente frágil diante dessa figura que parece ter todas as respostas. O problema é que essas respostas não te fortalecem, elas te enfraquecem. Esse narcisismo maduro usa a experiência como escudo e espada. Ele não precisa provar que está certo, apenas sugere que você está errado. E quanto mais você duvida de si mesmo, mais ele se posiciona como porto seguro. Mas cuidado! Essa postura de mestre não é sabedoria real. É um jogo psicológico perigoso, onde a sua dependência emocional é o prêmio que ele mais deseja. 2. Se vitimiza para controlar com falsa fragilidade. Com o passar dos anos, o narcisista descobre que se fazer de frágil pode ser ainda mais eficaz do que impor medo. Ele aprende a dramatizar o cansaço, amplificar dores físicas e criar um ambiente emocional onde qualquer cobrança se transforma em crueldade. Você começa a se sentir culpado até por pedir o mínimo. Frases como, eu não tenho mais idade para essas discussões, ou você não sabe como é difícil viver assim, se tornam escudos contra qualquer tentativa de confronto. A vitimização se transforma numa forma sofisticada de desviar a atenção da responsabilidade que ele não quer assumir. E essa dinâmica se repete em todos os ambientes, em casa, no trabalho, entre amigos. Ele se apresenta como alguém sempre sobrecarregado, injustiçado, mal compreendido. Mas por trás dessa imagem vulnerável, continua manipulando tudo com precisão. E enquanto você se preocupa com o bem-estar dele, elimina o seu.
O antídoto para essa tática é observar. Essa fragilidade é real ou é um recurso para fugir de compromissos e manipular sua empatia? Porque ter compaixão não significa aceitar chantagem emocional. A maturidade de verdade exige responsabilidade, não teatralização da dor. 3. Espalha rumores com elegância para destruir reputações. O narcisista mais maduro aprendeu que ataques diretos deixam rastros. Por isso, ele prefere semear dúvida. Em vez de caluniar, ele lança frases sutis, com tom de preocupação. Eu só estou preocupado com ela. Ou você não acha estranho o jeito como ele anda agindo? São comentários pequenos, mas carregados de veneno. Eles não acusam diretamente, apenas plantam a ideia. Com isso, ele vai manchando sua imagem de forma quase invisível. Os amigos começam a se afastar, o ambiente no trabalho muda, e você nem sabe ao certo por quê. A reputação é corroída lentamente, como uma corda que se desfaz fio por fio. E o pior, o narcisista sempre parece neutro, sensato, alguém acima das fofocas. Mas não se engane. Essa tática é extremamente planejada. Ele força situações que te deixam no limite, provoca reações exageradas e depois usa essas reações como confirmação de que você é instável. Tudo isso para te isolar, desacreditar e manter o controle do cenário. 4. Simula paz para te desarmar emocionalmente. Nem todo ataque vem com gritos. O narcisista com mais de 40 sabe que a calmaria pode ser uma armadilha muito mais eficaz. Ele assume uma postura serena, fala com doçura, oferece perdão e se mostra compreensivo. E é exatamente essa encenação de equilíbrio que te leva a baixar a guarda. Você acredita que ele amadureceu, que está mudado. Aos poucos, reabre o coração, volta a confiar, compartilha segredos. E nesse momento, quando você está mais vulnerável, o golpe vem, mais sutil, mais profundo e mais difícil de se recuperar. Essa falsa paz é uma névoa que encobre a manipulação. O narcisista não mudou. Ele apenas trocou de estratégia. Quando a vítima pensa que dessa vez será diferente, entrega sua intimidade de novo e o ciclo recomeça. Só que agora, com mais acesso emocional e mais poder. A lição aqui é clara. Maturidade verdadeira não precisa provar nada. Ela é coerente, constante, transparente. Se alguém parece ter mudado da noite para o dia, isso não é evolução, é disfarce. E quando a paz é usada como armadilha, o que está por trás é controle, não transformação. 5. Esconde relacionamentos paralelos com sofisticação. Na juventude, o narcisista pode ter sido mais impulsivo, até mesmo desleixado ao trair. Mas depois dos 40, ele se transforma num verdadeiro mestre da camuflagem. Aprendeu a usar compromissos profissionais, viagens, reuniões e até sua própria imagem de pessoa séria como cortina de fumaça para esconder uma vida paralela. Quem está de fora dificilmente suspeita, e quem está dentro, quando começa a perceber os sinais, ausência emocional, distanciamento afetivo, mudanças de humor, é rapidamente silenciado, com frases como "você está vendo coisa onde não tem?" ou "isso é só estresse do trabalho". O narcisista experiente faz a vítima duvidar da própria intuição. Ele não precisa esconder provas. Ele esconde a realidade dentro da mente do outro. E se a suspeita insiste, ele se antecipa. Cria histórias convincentes, mobiliza aliados para confirmar sua versão. E, o mais cruel, faz você se sentir ingrato ou paranoico por desacreditar. A vítima começa a pensar, será que sou eu o problema? E assim, o silêncio se instala. 6. Compete com filhos e parceiros por protagonismo. O narcisista com mais de 40 não suporta dividir o centro das atenções, nem com os próprios filhos. Quando alguém ao seu redor começa a se destacar, conquistar reconhecimento ou simplesmente florescer, ele sente aquilo como uma ameaça pessoal. Pode até sorrir, elogiar, mas logo começa a minar a autoestima de quem está crescendo. Usa ironias disfarçadas de humor, comentários realistas que diminuem, comparações com o passado. Em vez de apoiar, começa a competir. Filhos e parceiros passam a se sentir errados por brilhar. Tudo gira novamente em torno dele, suas conquistas, sua história, sua autoridade.
Essa sabotagem emocional é ainda mais perversa porque vem mascarada de preocupação. Frases como "estou só tentando ajudar" ou "é assim que um pai/mãe deve agir" são usadas como justificativa para atitudes que, na prática, drenam a energia e desestabilizam toda a família. Se você sente que precisa pedir permissão para existir, ou justificar cada conquista para não incomodar, acenda o alerta. Isso não é apoio, é controle disfarçado. E quando você começa a se afirmar com serenidade, sem brigar, sem se justificar, o narcisista perde o palco. E você recupera o protagonismo da sua própria vida. 7º, age como mentor para controlar suas decisões. O narcisista com mais de 40 anos se posiciona como alguém experiente, maduro e confiável. Sempre tem um conselho pronto, uma opinião sábia, uma palavra de apoio. Mas essa figura de mentor, que à primeira vista parece protetora, muitas vezes esconde uma das formas mais eficazes de dominação emocional. Ele não quer apenas ajudar, quer guiar suas escolhas, quer ser consultado, seguido, obedecido. E se você ousa discordar ou tomar uma decisão que ele não aprova, a reação vem disfarçada de preocupação. Só estou tentando te proteger. Você tem certeza de que está pronto para isso? Ou ainda, pensei que você confiava em mim. Essas frases não soam como imposição, mas agem como armadilhas mentais. Aos poucos, você começa a hesitar, passa a duvidar de si mesmo e buscar validação para tudo. Quando percebe, está vivendo segundo o roteiro que ele escreveu para a sua vida, e nem notou o momento em que abandonou seus próprios desejos. Essa é uma das prisões emocionais mais difíceis de perceber, porque é construída em cima da admiração e da confiança. Mas o verdadeiro mentor liberta. Ele mostra caminhos, mas não empurra. Ele fortalece sua voz, não exige silêncio. Se alguém só está ao seu lado quando você obedece, isso não é apoio, é domínio. 8. Ataca com palavras doces e elogios envenenados. O narcisista maduro entende que gritos geram resistência. Por isso, ele evolui sua técnica e passa a ferir com suavidade. Em vez de agressões diretas, ele lança piadas ácidas, críticas camufladas e elogios que diminuem. Você ouve frases como "até que você está bem", para a sua idade, ou "nem parece que foi você quem conseguiu isso". Aparentemente são elogios, mas no fundo te ferem. E o pior, te deixam confuso. Você se pergunta se não está sendo sensível demais, se não entendeu errado. Afinal, ele sorriu. Ele disse com carinho. Mas algo dentro de você se encolhe. Essa ambiguidade emocional é proposital. O narcisista quer que você duvide dos seus próprios sentimentos. Ele se torna a voz que fere e, ao mesmo tempo, a única que parece te acolher. Esse ciclo gera dependência. E quanto mais confuso você se sente, mais poder ele tem sobre sua percepção. Se até aqui você reconheceu 2 ou mais desses comportamentos em alguém próximo, é hora de encarar uma verdade desconfortável, mas necessária. Isso não é maturidade, não é cuidado e definitivamente não é amor. É um jogo e você foi colocado nele sem perceber. Mas agora que enxerga as peças, pode escolher não jogar mais. A primeira coisa que você precisa entender é que o narcisismo refinado não se combate com confronto direto. O narcisista maduro está preparado para distorcer, desviar, se vitimizar ou inverter tudo o que você disser. Por isso, o verdadeiro poder não está em enfrentá-lo, está em desativar sua influência sobre você. E isso começa por dentro. A chave é reconstruir a conexão com sua própria intuição, aquela voz que ele tentou silenciar com conselhos, piadas e chantagens sutis. Essa voz ainda está aí. Ela talvez esteja fraca, mas não desapareceu. E quanto mais você começa a validar seus próprios sentimentos, mais força ela ganha. A segunda etapa é o distanciamento emocional. Mesmo que você ainda tenha que conviver com o narcisista, seja por laços familiares, profissionais ou sociais, você pode aprender a não reagir. Isso não significa ser passivo. Significa ser estrategicamente lúcido. É não cair na armadilha de se justificar, de tentar provar algo ou de se explicar diante de quem já decidiu te invalidar. Além disso, é fundamental se cercar de ambientes seguros, gente que te ouve sem te julgar, gente que te vê sem distorcer sua imagem.
O isolamento é uma das armas mais eficazes do narcisismo. A conexão, portanto, é o antídoto. Participar de grupos de apoio, fazer terapia com profissionais especializados, compartilhar sua história com quem entende, tudo isso ajuda a reconstruir seu senso de realidade. Você não precisa mais pedir permissão para existir, nem justificar sua dor, nem se adaptar para caber no espaço de quem vive tentando te diminuir. A partir do momento em que você começa a olhar para si com compaixão e firmeza, o ciclo começa a se romper. E o mais importante, essa virada não precisa ser escandalosa. Ela pode ser silenciosa, como o próprio jogo que te feriu. Mas dessa vez, é você quem está no controle. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre sua força, sua coragem e, principalmente, sobre o quanto você está disposto a mudar a sua história. Identificar esse padrão narcisista, especialmente quando ele vem disfarçado de maturidade, é doloroso. Mas também é libertador, porque agora você sabe que não é sensível demais, nem ingrato, nem ruim da cabeça. O problema nunca foi você, foi o jogo. E agora, você está pronto para sair dele. As táticas que o narcisista adota, depois dos 40, são letais, porque são silenciosas. Ele não grita mais. Ele encanta. Ele não confronta. Ele aconselha. Ele manipula nos bastidores. E é justamente por isso que tanta gente leva anos, até décadas, para perceber o que está acontecendo. Mas você percebeu. E isso te coloca em vantagem, porque o que ele mais teme é que você desperte. A partir de agora, você não precisa mais se perder tentando entender o outro. O foco muda. A atenção volta para você. É hora de reconstruir sua autonomia emocional, de reforçar sua autoconfiança, de aprender a confiar novamente na sua intuição, aquela voz que ele tentou calar. Você pode, sim, recomeçar. E não precisa esperar mais um ano, mais uma briga, mais uma ferida. A decisão pode começar hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, se algo tocou sua história, comente aqui embaixo. Eu não caio mais nesse jogo. Escrever isso é mais do que um desabafo. É um compromisso com você mesmo. Um marco. Porque quando você se posiciona com clareza, mesmo que seja só num comentário, você está dizendo ao seu inconsciente, eu escolho a mim. E se você quer continuar aprofundando esse processo, inscreva-se no canal, ative as notificações e explore os vídeos sobre abuso emocional, manipulação sutil e recuperação da identidade. Aqui, você encontra orientação prática, acolhimento verdadeiro e ferramentas para reconstruir sua liberdade. Você não está sozinho. Cada passo seu, mesmo pequeno, é um ato de resistência contra tudo o que tentou te apagar. Continue. Honre a sua dor, mas não pare nela. Você merece paz, merece respeito, merece de volta o direito de ser quem é, sem precisar pedir desculpas por isso. E nos vemos no próximo vídeo.